Vamos iniciar o nosso segundo debate do ciclo que nós chamamos de Reformas de Base do Século XXI, uma iniciativa da liderança do PCdoB, para que nós possamos refletir, debater e enriquecer as nossas propostas para o nosso novo momento político do Brasil. E na escolha que fizemos dos temas, o primeiro foi sobre o mundo do trabalho, esse tema sobre a reforma urbana, considerando a realidade das cidades, onde as pessoas vivem numa qualidade de vida, sabemos todos nós, baixa, onde muitas são as demandas, muitos são os limites, os obstáculos à vida, particularmente nas grandes cidades, onde muitas são as correntes de pensamento, muitas são as formulações do que deve ser o desenvolvimento humanizado das grandes cidades brasileiras e das cidades brasileiras. Não é apenas um debate simples, o debate de como deve ser o desenvolvimento dessas cidades, e nós sabemos que as correntes de pensamento são diversas no mundo inteiro, e nós precisamos formular uma visão sobre qual deve ser o desenvolvimento das cidades para que a gente estruture uma plataforma olhando para o futuro, olhando de forma progressista e avançada, e monte não só um programa que sirva à esquerda brasileira, mas que sirva para o debate que o Brasil vai enfrentar daqui a pouco, inclusive no próprio processo eleitoral. Então, nós consideramos que esse debate está com um acúmulo, do ponto de vista da esquerda, limitado, pelo menos assim, organizado, sistematizado aos nossos olhos, particularmente no embate que vai se dar no Brasil. E nós buscamos a contribuição de pessoas que nós consideramos referência, que acumulam, que contribuem, que podem nos ajudar a refletir, pensar e formular. E, por isso, esse debate sobre a reforma urbana, nós chamamos aqui duas referências que nós consideramos importantes nesse debate no Brasil, e um deles é o nosso querido professor do Instituto dos Arquitetos do Brasil, presidente, que muita contribuição já deu a muitos gestores e a muitos debates e a várias gerações de arquitetos no Brasil inteiro. O professor Sérgio Magalhães, a quem eu tenho o prazer e a honra de trazer aqui para a mesa de debate conosco, Rio de Janeiro. Professor. E o outro é o professor José Borzaquielo da Silva, espero que eu tenha falado direito, né? Do Centro de Ciências, Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, também está aqui conosco. E essa discussão de arquitetura, geografia, urbanismo e desenvolvimento das cidades é uma conversa cada vez mais integrada, né, e que nós queremos conversar. Isso vai cada vez mais envolvendo a cultura, cada vez mais vai envolvendo o progresso e a singularidade de cada cidade, cada vez mais vai envolvendo o centro, o que se chama centro e periferia, mobilidade urbana e como é que a gente atravessa tudo isso, cada vez olhando mais para o povo das cidades. Então, quem vai, na verdade, quem coordenar a mesa é a deputada Luciana Santos, que foi a prefeita de Olinda. Nós estávamos saindo de uma reunião com a Casa Civil, com o ministro Mercadante. Ela está saindo de lá também, eu vim primeiro, depois eu vou passar aqui a coordenação da mesa para ela. Quero dizer que nós chamamos uma série de pessoas aqui que participam desse debate, e vamos colocar, vamos só registrar rapidamente aqui o Jean Carmo, administrador de Brasília, a professora Maria Rita, da UNB, que coordena o projeto Cidade Verde, Tiago de Andrade, presidente do IAB do Distrito Federal, e Messias de Souza, ex-administrador também de Brasília, prefeito aqui do Plano Piloto. Como primeiros registros aqui, depois nós vamos, na medida que vocês forem trazendo, os registros nós vamos fazendo. Maria Rosa. Maria Rosa. Eu li errado? É Maria Rosa, não é Maria Rita, desculpe. Escrever errado, viu? Não fui eu que errei, não. Quem fala primeiro? Você fala primeiro? Então, qual o tempo que você acha necessário? Meia hora? Tá bem, então vamos iniciar aqui com o professor José Borzaquielo da Silva. Vou lhe dar 30 minutos, tá bom, professor? Se precisar, a gente estende. Já temos aqui três parlamentares agudos aqui
nesse tema, João Moraes, de Minas Gerais, Osmar Júnior, do Piauí, e Chico Lopes, do Ceará. Ou seja, já temos aqui 3 regiões, né? 2 regiões, 3 comigo do Sudeste, quer dizer, 2, né? Sudeste e Nordeste. Vamos lá, professor, a palavra é sua. Liga aqui o microfone. Só um aviso rápido, nós estamos aqui ao vivo na transmissão e temos uma participação interativa pelos instrumentos da Câmara, pelo E-Democracia. Podem vir perguntas também pelo chat direto da internet. Professor, é com o senhor. Boa tarde. Antes de mais nada, quero agradecer o convite da deputada Jandira Fegali para participar desse debate. Quero parabenizar pela pertinência do tema e necessidade de se discutir a cidade, a reforma urbana no Brasil, e parabenizar pela proposição desse ciclo de debate tão interessante. Ora, por que discutir a cidade sob a perspectiva de uma reforma urbana? No Brasil, nós temos mais de 85% da população morando em cidade, principalmente na cidade, na sua dimensão, na sua forma metropolitana. Temos um crescimento acentuado de cidades, não só no litoral, como historicamente se explica a organização urbana brasileira, mas temos um crescimento de cidades pelo interior, ligado a um plano de logística que interiorizou a cidade brasileira pelo Centro-Oeste, pela Amazônia. As cidades brasileiras chegam ao limite da fronteira, geram problemas fronteiriços, que as cidades estão no limite das fronteiras, mas a população se espalha nessas áreas fronteiriças, e as nossas cidades mais tradicionais, as cidades históricas, as cidades que passaram por um processo sucessivo de crescimento, pegando as várias dimensões do quadro econômico brasileiro, elas foram juntando retalhos, elas foram construídas em pedaços, verdadeiros mosaicos que se apresentam nas cidades em si, na sua estrutura, na sua composição, na sua fisionomia, e uma deformação da rede urbana. Essa rede urbana, ela se atualiza, ela apresenta novos fluxos, ela apresenta a necessidade de investimento no setor de infraestrutura para que essas cidades possam se conectar e atender à demanda do mercado brasileiro na perspectiva de circular mercadorias, circular pessoas e capitais. Mas a reforma urbana trata da cidade na sua perspectiva interna, na relação cotidiana do cidadão com a cidade, na relação cotidiana do cidadão com as diversas dimensões da vida. O que é viver na cidade? Trabalhar, recrear, estudar, as várias dimensões dessa vida cotidiana, como que ela se dá numa cidade historicamente construída num quadro de desigualdade. Uma cidade que trouxe para o seu interior as raízes da sociedade brasileira escravocrata, dividida em classes, uma sociedade de senhores e de escravos, uma sociedade que vai refletir nas suas cidades esse processo de divisão, esse processo de apartação. Ora, constitucionalmente, a cidade brasileira, a discussão do direito à cidade, a compreensão do papel social da casa e da cidade na perspectiva de se discutir o que é uma cidade inclusiva, o que é uma cidade para todos, essa dimensão ela é constitucional, ela é antiga, ela data desde, se nós pegarmos o que é desde 1953, o encontro do Iabê do Quitandinha, o que foi discutido já nessa perspectiva de se abordar a cidade na sua dimensão social, abordar a cidade na sua dimensão econômica, abordar a cidade na sua dimensão política, no processo de gestão dessa cidade, quem é o gestor dessa cidade, como ela é administrada, como ela é controlada, de que forma se estabelecem os códigos de postura, como provocar o disciplinamento na perspectiva de se ter
o alinhamento das ruas, na medida de se ter casas que sejam saudáveis, principalmente a partir da revolução do higienismo, o que significou a Revolução Haussmanniana em Paris, o que significou a difusão das conquistas de uma cidade nova, de uma cidade com conforto ambiental, uma cidade com conforto térmico, com ruas largas, com casas dignas da população trabalhadora, uma cidade com iluminação, com coleta de esgoto, com tratamento de esgoto, com coleta de lixo, com acesso fácil à escola, com acesso fácil a postos de saúde e as outras dimensões da assistência à saúde. Essa cidade, então, nós conhecemos muito pouco. A cidade no Brasil, ela praticamente não teve infância. Nós passamos de uma fase de uma cidade pequena, dos pequenos comerciantes, cidades que foram recebendo as levas de imigrantes estrangeiros, de italianos, de libaneses, os que se dedicavam ao comércio, os que colocaram as primeiras indústrias, que vieram para aqui para trabalhar no campo, mas que se instalaram nas cidades, seja Nova Friburgo, seja Petrópolis, seja São Paulo, nos diversos momentos em que essas cidades foram sendo construídas, foram funcionalmente se diferenciando e, na medida em que elas se diferenciavam na função, também se diferenciavam na forma. E essas cidades foram alterando a sua forma urbana, foram se ajustando aos contextos históricos. Essa contextualização da cidade, o que é a cidade comercial, o que é a cidade agroexportadora, que tira as riquezas do país e manda para o exterior, principalmente para a Europa. Qual é o momento da transformação da matéria-prima? Aonde está a cidade fabril? Se nós chegarmos no Rio de Janeiro, alguns bairros hoje tidos como os bairros de elite, o bairro Nobre, o Horto Florestal, o Jardim Botânico, eram bairros operários, fábricas de tecido junto da Serra da Floresta da Tijuca, do Maciço da Tijuca. Então, como que essa forma foi se alterando, as indústrias foram se transferindo, no caso do Rio de Janeiro, para São Cristóvão, em São Paulo, no Brás, no Bresser, como que essas indústrias vão migrando, no caso, chegando no ABC, chegando na Baixada Fluminense do Rio, e no Brasil afora, a experiência da industrialização criou uma nova relação do processo de produção da cidade. Criou um entrave muito sério, porque como conciliar trabalho e moradia? Aí surgem as vilas operárias. O Estado abre mão de enfrentar a questão do crescimento da cidade, a questão da mudança funcional da cidade. O Estado despreza a perspectiva das diversas formas que as cidades vão adquirindo. E essa cidade, até o momento, ela não é uma cidade de direito. Ela é uma cidade de transformação, é uma cidade de comércio, mas ela não leva em consideração os sujeitos sociais. Nem todos os sujeitos, nem todas as pessoas, nem todos os habitantes eram sujeitos. Então, a nossa herança histórica era muito forte. No Rio de Janeiro, principalmente, nós vamos ter o comércio na base, no nível da rua, nos sótãos vão morar os escravos e no primeiro pavimento o proprietário do comércio, do estabelecimento, principalmente da Senhor dos Passos, da Rua da Alfândega, da Buenos Aires, toda aquela área do Saara. Então, esse processo do Rio ele se reproduz em outras cidades. Então, nós vamos ter o que é a convivência de diferentes segmentos sociais no mesmo local. Então, o mesmo espaço congrega níveis, estratos diferenciados de classe, estratos diferenciados de renda, inclusive os sem renda, os que não têm renda, mas a cidade não tinha passado. Eu estou falando muito do Rio, porque foi o Rio que teve a reforma Pereira Passos. E a reforma Pereira Passos ela é esclarecedora, a abertura da Avenida Central, a revolução dos transportes, a entrada dos bondes da Light do Rio de Janeiro, a suburbanização da cidade. Os trens de carga passam a ser trens de passageiros, os subúrbios, e os bondes cruzam a cidade em todas as direções e as favelas começam a surgir. A primeira do Rio, de 1891,
ligada a Canudos, mas depois não é só favela, não havia lugar. A abolição da escravatura, em 1888, vai liberar uma quantidade razoável de força de trabalho, que não vai ter ocupação na cidade, vai aceitar trabalho subalterno, e esse trabalho vai aparecer na forma urbana. Então, a cidade ela é a expressão do real. Esse real vai aparecer. O povo não tem emprego, logo também não vai ter casa, não vai ter acesso à moradia. Então, passa esse processo, a cidade vai crescendo, a favelização começa, é um conceito carioca que torna-se brasileiro hoje, ele é universal, o conceito favela está como forma brasileira de arranjo urbano dos despossuídos, dos sem renda, daqueles que foram alijados pelo Estado, que nunca estabeleceu uma política pública de produção da cidade, principalmente no item mais importante da cidade, que é a habitação. A habitação ocupa de 75% a 80% das cidades. O resto é área de lazer, área institucional e área de circulação. Então, cadê o espaço do trabalhador? Nós só vamos ter no governo, na gestão de Getúlio Vargas, porque todas as medidas voltadas para a habitação foram medidas tomadas pelo setor privado. As vilas operárias. Temos em várias cidades brasileiras as vilas operárias. Então, era o setor privado que se ocupava da habitação. Mas se o empregado, se ele perdesse o emprego, perdia também a casa. Estava na rua. Então, quando o Estado vai começar a ter políticas públicas? No governo de Getúlio Vargas, com a fundação da Casa Popular. Depois vamos ficar um tempão sem política pública, vamos ter o IAPC, o IAPI, o IAPM, o IAPTEC, dos trabalhadores de carga. Cada um vai ter uma política para os trabalhadores empregados, com emprego. Os sem emprego, uma massa enorme de desempregados, e ocupar o que? Os manguezais, as áreas desprezadas pelo capital, áreas que foram incorporadas num outro momento histórico da sociedade urbana brasileira. Então, essa política habitacional foi um fracasso. Em 50 já começa essa discussão da questão urbana no Brasil. O país estava dividido em 50-50, 50% do campo, 50% nas cidades. E a questão urbana já estava presente, ela já aparecia, e nada disso se discutir. Então, nós, quando vamos resgatar o histórico dessa luta pela reforma urbana, da luta de fazer das cidades brasileiras uma cidade para todos, uma cidade inclusiva, quando nós queremos uma política que acabe com a exclusão social, com a apartação, com a segregação, nós percebemos esses 60 e tantos anos de história urbana, de história de luta. Mas tivemos o Estatuto da Terra em 1964, mas nenhuma política voltada para a cidade. Tivemos, em 64, a criação do BNH, do Banco Nacional da Habitação, que entrou só com o processo de produção da casa, expandiu as cidades brasileiras, criou uma imensa área de periferia, uma extensa área de periferia, e não tivemos a cidade realmente com novo arranjo, um arranjo com base institucional, com base constitucional, que garantisse direitos. Nada de se discutir direito. Nessa passagem do BNH, as coabs, as cooperativas, as cidades crescem de uma forma, é uma associação entre o setor industrial, que tinha que vender material de construção, vender cimento, vender telha, tijolo, vaso sanitário, fiação, torneiras. Então, foi uma forma de ativar uma indústria crescente do país nos anos 60, 70, 80, e nenhuma política pública de regrar e de garantir direitos. Com a abertura política, e principalmente a partir dos anos 80, quando os partidos políticos começam a se organizar e a sociedade também se organiza, ela começa a lutar contra a carestia, mas ela começa a ter outras bandeiras de luta. E é nesse momento que nós vamos perceber a emergência de novos sujeitos sociais.
A cidade não é mais para ser uma cidade para tratar todos iguais, mas é para tratar igualmente os diferentes, acatar, dar lugar para todos, garantir, e nada de reforma urbana. Constituinte de 88, daí vêm os princípios de criação do Estatuto da Cidade, que só vai se consolidar em 2001 e que tem um instrumental fantástico para que nós possamos controlar as nossas cidades. Chega o Estatuto da Cidade, vamos ter o EIV, os estudos de impacto de vizinhança, vamos ter o imposto territorial progressivo para banir os bancos de terra, os estoques de terra por parte da especulação imobiliária. Então, vejam como que o Estatuto da Cidade ele vai garantir a figura do uso capião para proprietários de lotes até 250 metros quadrados. Ele vai instituir o uso capião coletivo para os que ocupam a terra já em áreas mais amplas, mas coletividades que já estavam assentadas e que, a partir daí, no desdobramento dessa política do uso capião, vamos ter a criação das ZEIs, das zonas especiais de interesse social, e vamos ter uma fase embrionária da garantia dos direitos. Da garantia de direitos, e essa garantia de direitos, então, começa a cobrar uma cidade inclusiva, uma cidade pautada, o quê? Realmente nos direitos. O que é o direito à cidade? Então, o Estatuto da Cidade trabalha na perspectiva da função social da casa e da cidade. O que nós entendemos por função social da casa? A casa é moradia. Moradia não é só construir um estabelecimentozinho e colocar uma família dentro. Moradia tem que estar cercada de infraestrutura, de equipamentos, de serviços. Então, a moradia pressupõe a escola nas imediações, o posto de saúde, um hospital que seja um pouco mais distante, pressupõe rede de esgoto, coleta de lixo organizada, pressupõe iluminação pública, telefonia, hoje acesso à internet. Então, todos os bens possíveis para um processo de reprodução da vida. Todos os itens necessários a um cotidiano mais eficaz, mais digno. E o que nós vimos, mesmo com o Estatuto da Cidade, todo o esforço do senador Inácio Arruda, né, trabalhando como bandeira de luta o Estatuto da Cidade, e agora trabalhando pelo Estatuto das Metrópoles, né, porque é essa dimensão metropolitana que assusta. Quem administra a metrópole? Se a dimensão de gestão no Brasil é o município. E o que fazer com 30 municípios, um conglomerado? O que fazer com a RID de Brasília? O que fazer com o aglomerado Teresina-Timon? O que fazer com Mafra, Rio Negro? Cidades que estão envolvidas em 2 estados. Então, de que forma vamos ter a gestão de aglomerados urbanos e, principalmente, a gestão das regiões metropolitanas? E nós fomos avançando, a Frente Nacional pela Reforma Urbana, a mobilização popular e um aumento do déficit habitacional. Nós vemos um aumento do déficit habitacional, ficamos com esse vazio desde o desmanche do BNH, só vamos ter um projeto Minha Casa Minha Vida a partir de 2009, e o projeto Minha Casa Minha Vida com uma dificuldade enorme de ter estoque de terra para que possa aproximar mais a população trabalhadora daquela cidade servida de equipamento e de serviços. Porque o Estatuto da Cidade, que é um instrumento para impedir, ou pelo menos não facilitar a especulação imobiliária, não foi capaz de frear a posse de terra por alguns grupos nas cidades e a dificuldade de se encontrar lotes vagos para construir casas do Minha Casa Minha Vida mais próximo da malha de serviços, de equipamentos e da malha de oportunidades. Ora, o que muda e o que fica? Então, o déficit habitacional é imenso. As condições de moradias precárias permanecem na maioria das cidades.
E um problema sério, que também uma lei, a lei da mobilidade urbana e da acessibilidade. Essa lei vai criar mecanismos, visa criar mecanismos de facilitar a fruição no tecido urbano, no tecido metropolitano, e criar o que? Possibilidade de conexão entre os diversos nós de geração de fluxo e refluxo de mercadorias, de trabalhadores, de serviços. E essa lei da mobilidade urbana e da acessibilidade ela se traduzindo em ações concretas, como que ela se materializa no tecido urbano da cidade, como ela se materializa em BRTs, como que ela se materializa em em BRS, como ela se materializa em VLTs, em metrôs, em melhoria dos trens suburbanos, em melhoria dos ônibus, grande parte deles montados sobre chassi de caminhão, gerando problemas seríssimos de acesso de ingresso ao ônibus. Então, como melhorar as condições de transporte? Então, essas questões todas estão postas e nós ficamos, então, em busca de uma cidade que atenda a essas necessidades. Então, a discussão, a reforma urbana, o que nós temos que atacar? Antes de mais nada, a regularização fundiária. Então, é fundamental a política de regularização fundiária para que os proprietários, os que estão em áreas classificadas pelo IBGE de subnormais ou de habitação informal, tenham condições de melhorar a sua habitação, melhorar as condições de habitabilidade, sem correr o perigo de perder a sua casa. Para poder que a sua casa tenha linha de herança, para que, se a pessoa morre, saber que o filho será beneficiário daquela propriedade. É uma reprodução de formas capitalistas, é realmente uma reprodução, mas a cidade é capitalista. E ela não é só o local da reprodução do capital. A cidade hoje, no contexto da globalização, a cidade brasileira inserida nesse contexto, principalmente as metrópoles, elas deixaram de ser local de reprodução do capital, elas são reprodução do capital. O solo da cidade não é solo da pátria, é capital. Então, não tem um pedaço de chão de qualquer cidade brasileira que não seja mercado. Então, ele não pode ser mercado, ele tem que ser vida. Esse solo tem que ser traduzido em condições objetivas de reprodução cotidianamente da vida. A vida na perspectiva do trabalho, a vida na perspectiva da escola, a vida na perspectiva do lazer. Então, o que nós vemos hoje é uma população penalizada, que permanece 3, 4 horas num deslocamento, casa-trabalho, um movimento pendular, que fragiliza o uso da cidade e que penaliza o trabalhador. Então, esse movimento pendular, por que não é casa-cinema, casa-teatro? É só casa-trabalho. E os cálculos são feitos só dessa perspectiva. Então, nós temos que pensar num movimento mais amplo, que privilegie todas as vontades de mobilidade, todos os desejos de deslocamento na cidade. Então, a mobilidade urbana, a acessibilidade não pode ser pensada apenas sobre a ótica de deslocar o trabalhador para o trabalho. Ela tem que atender a todos os desejos. Outro aspecto importante da mobilidade e da acessibilidade é transporte confortável. Então, com uma lotação limitada e a frequência dos transportes. E a questão da acessibilidade. A acessibilidade, ela pensada para os portadores de necessidades especiais, é um avanço, mas ela tem que pensar também nos com deficiência temporária, né? As grávidas, pessoas doentes, pessoas cadeirantes em situação temporariamente cadeirante. Tudo isso tem uma dificuldade enorme de acesso, roletas horrorosas, crianças se arrastando no chão embaixo de roletas de ônibus, situação humilhante. Então, vejam que a acessibilidade tem que ser pensada numa perspectiva do direito,
numa perspectiva do direito. Ser transportado é um direito. Então, como se as cidades crescem, se as cidades alcançam dimensões imensas, como, então, fazer da cidade, os seus bairros, os seus setores, que eles vivam de forma de vasos comunicantes? Como se dá a interação? Diga o meu horário, aí já passou. Tá. Como fazer a interação desses diversos setores dos bairros? Então, é essa dimensão que tem que ser feita na cidade. Temos que pensar uma cidade numa perspectiva de participação popular, uma participação popular que seja efetivamente participação, que não seja um arremedo, não seja uma legitimação de um processo administrativo, de uma gestão de 4 anos. Então, o que é uma efetiva participação popular? E os conselhos da cidade? E o Ministério das Cidades? As nossas conferências, a 5ª Conferência da Cidade, a participação, os conselhos municipais, como estão esses conselhos? Então, nós temos que trabalhar na perspectiva do controle. O controle só se dá com a efetiva participação da população nos seus diversos segmentos. Então, se esses segmentos não se pronunciam e se esses canais não são abertos, não são ampliados, ela vai se acostumar a não participar. Então, como abrir os canais, como forçar certos canais, o orçamento participativo, que percentual vai ser discutido no orçamento participativo, como vai se dar, que mecanismo, que avanço. O orçamento participativo é um avanço enorme, é uma conquista brasileira, e nós não podemos perder essa conquista. Como trabalhar essa dimensão da participação popular? Como reativar o associativismo, as associações de bairros? Como valorizar a forma associativa? Como chamar, na perspectiva dos conselhos, desse Conselho de Cidade, todos os segmentos, e não um segmento de elite, e não um segmento aristocrático, que vai falar em nome da cidade. Que cidade é inclusiva é essa que alguns poucos falam em nome dela? Como ouvir a todos? Como criar esses canais? Então, essa cidade que nós queremos é uma cidade que tenha ruas calçadas, que tenha praças arborizadas e jardins. É uma cidade que tenha o policiamento suficiente para poder banir a violência, que tenham políticas de redução da violência. Então, nós não podemos dizer que a violência é em função do emprego e renda que estamos vivendo uma fase de pleno emprego. Então, o porquê da manifestação da violência? Onde está a raiz da violência? Por que as nossas cidades são tão violentas? Como é duro ler as crônicas dos jornais das segundas-feiras. Final de semana é uma carnificina. Então, como se banalizou tanto, né, a questão da violência, como banir, mas como discutir de uma forma consequente, como tomar a cidade de volta, as nossas cidades. Nós perdemos muito da cidade. As praças estão abandonadas. Nossos jovens só valorizam praça de alimentação de shopping center. O shopping é confinado e as ruas da cidade abandonadas. As nossas cidades foram entregues aos condomínios fechados. Então, como regular os condomínios fechados? Numa rua, nós nos sentimos inseguros, é muro e mais muro de condomínio fechado. Então, nós temos que tomar as ruas de volta, temos que ter uma reforma urbana de tal forma que devolva a rua, que devolva as praças, que possamos, porque a densidade das ruas, a ocupação, o povo andando na rua, ele cria um clima de segurança. Afasta, pelo menos, não quero dizer que não tenha violência, mas afasta o clima do medo, porque você vê o outro nessa alteridade, nessa construção identitária da alteridade, na verificação que o outro está fazendo a mesma coisa que você não se sente só. É a solidão das ruas da cidade, é a solidão dura de andar
por fora de um shopping. O shopping tem paredes cegas. O shopping não se comunica com a cidade, ele só se comunica com as suas ruas. E ele é feito para esquecer o tempo, não tem um relógio dentro do shopping, né? Não tem nada. A iluminação artificial, quase sempre. Então, veja, todas as paredes são cegas. Então, ele é cego para a cidade, ele não enxerga a cidade. E a cidade não se vê no shopping, ela se vê na rua. A cidade se vê na rua. Eu quero falar com vocês que eu preparei uma sequência, está toda ali, eu entreguei, mas eu acho que consegui recuperar, né, sem precisar projetar, porque senão eu não ia dar conta no tempo que a deputada me deu, acho que o tempo também era suficiente, não é? E no debate a gente aprofunda. Muito obrigado, hein? Obrigada, professor. Vou chamar para a mesa aqui o senador Inácio Arruda. Não, para cá, para coordenar. Daqui a pouco você vai, a deputada Luciana vem e coordena em seguida. Vem para cá coordenar um pouquinho, que a sua referência no debate da reforma urbana, do Estatuto da Cidade, é muito forte. Acho que a mesa cresce e se enriquece com a sua presença. Senador Inácio Arruda, vem para cá. Em seguida, a deputada Luciana assume a coordenação dos trabalhos, assim que ela chegar, tá bem? Então, o que vai falar... Vem cá, Inácio. Senta aqui. Sérgio, no procedimento regular dos trabalhos, o senhor tem a palavra. Pelo tempo regimental aqui da... Presente professora da UNB, senhora Alfari, é isso mesmo? Algami. Paulo Roberto Melo, presidente da Associação dos Síndicos e Subsíndicos do DF e Região Metropolitana. Entre outros. 30 minutos. Magalhães. Tá. Eu não sei, vai chegar lá, meu irmão. Muito obrigado, senador Inácio Arruda. Quero cumprimentar a todos e agradecer à deputada Jandira Fegali pelo convite de estar aqui com os senhores. Quero cumprimentar também meu companheiro de mesa, o professor geógrafo José Borzacchiello da Silva, da Universidade Federal do Ceará. E, bem, o tema da reforma urbana é grato para nós, arquitetos, e, especialmente, eu gostaria de registrar que, no âmbito das discussões, começo dos anos 60, sobre as reformas de base, o Instituto de Arquitetos do Brasil realizou um seminário em Quitandinha, Petrópolis, depois em São Paulo e também em Porto Alegre, que ficou histórico para nós, chamado Seminário de Quitandinha, onde o tema reforma urbana, pela primeira vez, foi colocado na pauta das reformas de base. Esse seminário de Quitandinha teve um conjunto de propostas de muito interesse no reconhecimento da dimensão social das cidades. E nós, no ano passado, o IAB resolveu retomar o tema e fizemos seminários em todas as regiões do Brasil, resultando num conjunto de debates com mais de 1.000 participantes, que registramos nesta revista que eu trago para os senhores, onde ela tem o resumo dos seminários, tem a reprodução facsímile dos seminários de 63, com todas as propostas de 1963, e começa com 6 páginas do que nós chamamos uma agenda para as cidades, que é a posição dos arquitetos e os amigos dos arquitetos, engenheiros, geógrafos, políticos,
que participaram conosco e debateram ao longo deste ano passado. Senador, eu trago outros exemplares para quem tiver interesse. Nosso desejo é divulgar o máximo. Jandira, que é a nossa chefe, claro. Já fica com... O nosso interesse é divulgar ao máximo, porque a nossa avaliação, e eu vejo que é também dos senhores, é que o tema das cidades ele ainda não está na agenda política brasileira. Apesar de sermos 85% moradores em cidades, apesar de termos 20 metrópoles, 2 megacidades, uma com 20 milhões de habitantes, outra com 12 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro, uma população maior do que Portugal, nós não temos efetivamente políticas que contemplem a cidade brasileira. Então, a nossa contribuição inicial é ajudar a compor uma agenda para as cidades. Eu tenho acompanhado pessoalmente, pelo menos há 20 anos, as eleições nos diversos níveis. E dificilmente o tema urbano entra em qualquer das discussões, seja para eleições presidenciais, para governo, até mesmo para a prefeitura. Entre os aspectos, é verdade, entre aspectos, entre episódios, temos que ter educação, temos que ter saúde, mas a questão urbana em si é muito pouco tratada. Então, deputada Jandira Fegali, eu quero cumprimentar pela iniciativa, desejar que seja um início promissor para todos nós. Hoje, aqui no Congresso, nós estamos... Eu gostaria de saber se foi bem-sucedido ou mal-sucedido. Foi bem-sucedido? Felizmente. Felizmente. Liquidou-se agora. Puxa, que maravilha. Nós estávamos com a guilhotina preparada para decepar a cabeça da cidadania brasileira. Desculpa a expressão. Mas o famigerado RDC, Regime Diferenciado de Construção, que foi criado para obras emergenciais da Copa, da Olimpíada, depois se expandiu para mais uma ou duas tipologias, e, em dezembro, a presidente da República ampliou para penitenciárias. No processo de discussão no Congresso, em março, resultou numa proposta de fazer o RDC valer para todas as obras públicas em todos os níveis de governo. Isto é, qualquer prefeitura, qualquer estado e governo federal, qualquer obra é contratada diretamente ao construtor sem projeto. Isto, de fato, significa a derrota do planejamento. Isso, de fato, significa o Estado abrir mão da sua competência central de ordenação do território brasileiro. Estava muito difícil, mas houve uma manifestação coletiva que agora, felizmente, então, senador, voltou à medida provisória original da presidente, tratando o RDC como emergência, como a exceção, e nós, então, podemos nos congratular. Vejam só, porque não perdemos tudo. Mas eu acho que dessa mobilização surge a ideia de que é possível insistirmos na ideia de que o Estado brasileiro precisa se preparar para enfrentar com planejamento os desafios das nossas cidades. Não dá para tratar as cidades a cada 4 anos, segundo o modo discricionário ou voluntarioso que cada prefeito ou governador ou presidente possa entender, porque ele está visto ali com uma dificuldade enorme, não tem quadros aptos, não tem uma estrutura em todos os níveis. Eu falo isso em todos os níveis e há décadas. Então, talvez essa mudança de hoje, senador, possa nos conduzir, num prazo razoável, a uma estruturação que o Estado brasileiro passe a
responder por uma atribuição essencial dele, que é a ordenação do território. Planejar a ordenação do território. Eu trago algumas imagens que vão falar melhor do que eu. Diferentemente do professor José, eu vou pedir a gentileza de apagar algumas mais fileiras para poder ser mais fácil a leitura, porque são tantas as informações que eu fico com pena de ficar falando e elas não aparecerem. Mas eu começo sempre com essa imagem, que eu acho muito ilustrativa, é de um jovem na favela da Serrinha, no Rio de Janeiro, abrindo um portão pintado para as comemorações da Copa de, talvez, 98 ou 2002. E eu gosto dessa foto porque ela me diz o desejo do jovem de abrir e entrar no país, entrar na nação. Eu leio desse modo. Bom, ali embaixo nós temos uma faixa onde o número de domicílios urbanos no Brasil em 1945. Não faz tanto tempo assim, eu vejo só gente jovem aqui. Mas eu posso afirmar para vocês que 1945 não é uma coisa tão remota. No entanto, nós tínhamos 2 milhões de domicílios. Estão vendo aí a faixa amarela? Bom, em 2010, eram 60 milhões de domicílios, 30 vezes mais. Isto é, o Brasil urbano cresceu 30 vezes em número de domicílios numa vida como a minha. Isto é um esforço fantástico, é um esforço maravilhoso, é uma demonstração da pujança e do interesse do povo brasileiro na sua inserção na vida urbana e na sociedade. Agora, daquele conjunto de tantos milhões, 60 milhões de domicílios, só essa coroa vermelha é que foi objeto de financiamento, que foram os domicílios que foram construídos por todos os governos, em todos os tempos, por todos os bancos, por todos os BNHs, por todos Minha Casa Minha Vida. Tudo somado é essa coroa vermelha. E, portanto, o miolo amarelo são os domicílios construídos só com a poupança familiar, só com o recurso da própria família. Isto é, como a grande maioria é pobre, são os recursos pobres que construíram a cidade brasileira. E, em consequência, nós temos metade dos domicílios sem infraestrutura adequada, metade dos domicílios sem esgoto, porque as famílias podem produzir a moradia, mas só o conjunto da sociedade pode construir as infraestruturas e os equipamentos sociais. Então, nesse quadro, eu diria que, como pressuposto, nós temos que a explosão demográfica está contida, o nosso país já não crescerá substancialmente em termos de população, as cidades tendem à estabilidade, sobretudo as cidades grandes. Um segundo pressuposto é que a democracia veio para ficar e, portanto, as cidades precisarão corresponder a essa dimensão política. E uma terceira é que o desenvolvimento urbano é condição para o próprio desenvolvimento do país. Imaginar que o país vai se desenvolver plenamente com as cidades do jeito que temos é ilusão, no nosso ponto de vista. Cidades são parceiras indissociáveis do desenvolvimento, sobretudo na inovação, no conhecimento. O empreendedorismo, que é grande no povo brasileiro, fica tolhido se as cidades não tiverem uma correspondência de qualidade que lhes garanta prosperar e continuar a vida urbana. A cidade também é múltipla, aí tem uma imagem do Rio de Janeiro, onde temos o centro da cidade e a mais antiga favela do país, a favela da Providência,
é preciso reconhecer que as cidades não têm um só modelo, as cidades são diversas, e todos esses modelos de ocupação do território, favelas, loteamentos, conjuntos, área formal, fazem parte da diversidade urbana brasileira que precisa ser reconhecida nas suas dimensões peculiares. Nós precisamos, portanto, reconhecer as pré-existências, significa reconhecer as cidades produzidas pelos pobres. Nós precisamos tratar favelas, loteamentos, conjuntos, áreas pobres em geral, na sua dimensão de construção política, social e cultural e econômica, e tratar de oferecer as condições para reduzir o passivo socioambiental que eles apresentam. Isto é, reduzir, tratar colocando as infraestruturas, os equipamentos e, sobretudo, os serviços públicos. Precisamos privilegiar o transporte de alto rendimento em redes multimodais e conter a expansão. Aqui eu vou me deter um pouquinho depois, porque é um aspecto urbanístico importante, pouco considerado nas nossas políticas públicas em geral. Ao contrário, nós temos muito estimulado a expansão predatória das cidades. Reduzir o passivo socioambiental, essa imagem eu acho que é interessante, porque é uma imagem dos anos 70, uma favela no Rio de Janeiro nos anos 70. Vejam a precariedade da favela naquela época, em que os barracos eram barracos mesmo. As famílias construíram, por autoconstrução, as suas casas, e a imagem de uma favela típica consolidada no Rio de Janeiro hoje é mais ou menos essa, em que as casas têm uma razoável condição construtiva, mas o espaço público não tem as infraestruturas que só o coletivo pode oferecer. Então, reduzir o passivo socioambiental significa os governos atuarem para tornar cidade o que hoje é só moradia. Esses são exemplos do Rio de Janeiro, do programa Favela Bairro, que atuou durante muitos anos na urbanização de favelas, na implantação das infraestruturas, aberturas de ruas. Aqui tem as favelas e a cidade próximas, que é uma característica do Rio de Janeiro. Então, a construção de ruas nas favelas e a sua integração com a cidade é uma dimensão importante, é economicamente viável e politicamente muito vantajosa. Essa é uma favela na Ilha do Governador, que, com a construção do Favela Bairro, ela se integrou plenamente à cidade. Em 6 meses, houve uma modificação extraordinária na oferta de trabalho e renda nessa comunidade, como se deu, aliás, no conjunto das outras favelas urbanizadas. É verdade que passa o tempo e as obras de infraestrutura não têm a manutenção adequada. O Estado se retira e os serviços públicos não se tornam plenos. Então, há uma deterioração que, infelizmente, reduz as expectativas e as esperanças em relação à presença efetiva do Estado no conjunto da cidade. São imagens de urbanização, os senhores conhecem, construção de moradia para áreas de risco, construção dos equipamentos sociais. Então, eu diria, para reduzir, para sintetizar, nesse aspecto, a redução do passivo ambiental, urbanizando as cidades informais e garantindo o crédito às famílias. Eu diria que essa é uma condição essencial para assegurar o direito à cidade a todo o cidadão brasileiro. O direito à cidade não pode ser simplesmente um desenho legal importante. Ele precisa se espacializar, ele precisa se transformar materialmente. E um primeiro passo para isso é o reconhecimento da informalidade das nossas cidades, trazendo para a formalidade das infraestruturas, dos equipamentos e dos serviços. Um segundo aspecto, que está na moda hoje, a questão da mobilidade nas grandes cidades, nós precisamos investir em transporte de alto rendimento, alta capacidade. Trens e metrô nas grandes cidades. Não tem solução
para enfrentar as dificuldades de mobilidade das grandes cidades se não houver transporte de alta capacidade. E esse transporte de alta capacidade, ele precisa estar associado aos demais modos de transporte em rede, porque, como muito bem falou o professor José da Silva, não basta a pessoa se deslocar da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Sobretudo nas grandes cidades, a exigência já é muito maior, já é por vários deslocamentos. Hoje, nas grandes cidades, nós temos, basicamente, nos deslocamentos motorizados, nós temos metade de deslocamento casa-trabalho. Mas a outra metade é para ir para o lazer, é para estudar, é para almoçar, enfim, tem outras derivações que fazem com que outros modais sejam necessários. Ônibus, automóvel, bicicleta, BRT não é alta capacidade. Enfim, o que interessa é uma rede onde as pessoas tenham acesso claro. Isso para o transporte motorizado. Mas 1/3 dos deslocamentos é peatonal. Então, é preciso também assegurar que o espaço público tenha condições confortáveis e seguras para as pessoas desempenharem plenamente essa sua atividade essencial na cidade contemporânea. Mas o nosso caso efetivo é que nós privilegiamos o rodoviário. Esse gráfico mostra que o azul é o crescimento demográfico, populacional das cidades brasileiras grandes em 8 anos, e o verde é o tamanho da frota, como aumentou. Aí nós temos, nessa pizza, 65% das viagens motorizadas nas grandes cidades se dá por transporte coletivo. 31% se dá por transporte individual. Mas os investimentos são ao contrário. Vejam só, o poder público gasta em transporte individual 14 vezes mais do que gasta em transporte coletivo no Brasil urbano, nas 500 maiores cidades brasileiras. É claro que nós temos que dar uma outra solução, porque nesse caminho, sobretudo, é injusto, porque as pessoas mais pobres, no caso da cidade como Rio de Janeiro, estão levando, é a cidade do Brasil, mesmo sendo menor do que São Paulo, que tem maior percentual de pessoas levando mais de 2 horas para ir da casa para o trabalho. São 25% das pessoas da cidade metropolitana do Rio de Janeiro que levam entre 3 e 4 horas no deslocamento casa-trabalho-casa. É uma perda de energia, há um desestímulo, obviamente, há uma condição injusta que o investimento público planejado precisa observar. No caso do Rio de Janeiro, durante 30 anos, o BNDES não teve nenhum pleito de financiamento de metrô ou de trens na cidade. São Paulo teve durante esse período todo. É por isso que São Paulo hoje tem um projeto e uma implantação de uma rede metroviária de trens urbanos muito superior. O Rio tem uma linha de metrô que agora, na Olimpíada, é expandida para a Barra da Tijuca, que é uma região rica e de baixa densidade, com um custo de 8,5 bilhões, enquanto na implantação dos trens urbanos, que atendem a 70% do território metropolitano, de modo precário, o investimento é de 2,3 bilhões em 11 anos. Há uma desproporção absurda. A reversão destes quadros de prioridade é uma condição essencial para a democratização das nossas cidades. Então, a gente diz que os automóveis têm seu papel, mas eles não podem mais ser protagonistas. É em rede que nós temos que trabalhar. Esse gráfico mostra isso. Tem
a linha prioritária casa-trabalho, mas outras tantas linhas têm que se cruzarem e oferecerem o que a cidade grande exige do cidadão contemporâneo. E, finalmente, o último aspecto que eu gostaria de destacar é da expansão predatória que as nossas cidades têm experimentado. Expandir as cidades de modo predatório, com baixa densidade, significa afastar indefinidamente a responsabilidade coletiva de oferecer a universalização dos serviços públicos. Quanto mais a cidade se expande em baixa densidade, mais longe fica a sua democratização. Não há recursos que sejam compatíveis com a expansão em baixa densidade. Esse gráfico mostra o Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. A parte esquerda é a densidade populacional em 1870. Nós tínhamos 10 mil pessoas em cada quilômetro quadrado. Aí, até 1960, quando houve a mudança da capital, e quando se implantaram os sistemas de trens urbanos e bondes, isto é, quando houve uma infraestrutura sobre trilhos, a cidade adensou demograficamente até 16 mil pessoas por quilômetro quadrado. E caiu, a partir de então, para índices inferiores ao século XIX, com o privilégio ao rodoviarismo. Quando os bondes e os trens são desconstruídos, o bonde totalmente, os trens entram na degradação, a cidade perde densidade pela expansão automóvel-ônibus. Porque, para expandir com automóvel e ônibus, não custa nada. A pessoa pobre não tem financiamento, vai construir lá onde é possível comprar a terrinha, e vai o transporte rodoviário, que não é nada, praticamente, em termos de infraestrutura. E acarreta a perda de densidade demográfica, que transfere para tempos posteriores, cada vez mais longe, a possibilidade do governo estar presente. E na cidade metropolitana ainda vai caindo mais. Já estamos a 6.500 pessoas por quilômetro quadrado, quando, há 100 anos, 130 anos atrás, na origem desse estudo, bastava ter uma rua, a casa estava ali, tinha posto, tinha escravo, não precisava de infraestrutura. Agora que as infraestruturas são mais exigentes, são mais caras, são mais ricas, demandam melhores condições, nós temos menos gente por quilômetro quadrado. É um absurdo que estamos produzindo. De fato, nós estamos construindo cidades que postergam indefinidamente a sua democratização. Essa é uma imagem típica de cidade brasileira expandida. Mas essa expansão, ela não se dá, eu quero chamar a atenção dos senhores para essa imagem. Essa expansão não se dá apenas porque as pessoas estão sem noção de planejamento. Se dá também produzida pelos governos. No caso, uma cidade de Macaé, uma cidade de porte médio no Rio de Janeiro, o fórum estava na Praça Central, junto à igreja da prefeitura. Aí o fórum resolveu ir para a periferia, a 10 quilômetros do centro, no meio de uma fazenda. Construiu o Palácio da Justiça e, obviamente, um estímulo enorme para a expansão da cidade nessa direção. Assim como este outro caso. Essa é a cidade de Goiânia. Aqui, onde está branco, na imagem devia ter uma foto, um mapa da cidade. É onde a cidade existe. A famosa cidade de Goiânia, que foi desenhada por Atílio Correia Lima, quando a capital saiu de Goiás Velho e foi para a nova cidade, Goiânia. E essa foto tem uns 4 ou 5 anos. Eu queria apontar aqui, mas não consigo, não sei como é que é.
É uma estrada, essa estrada aí é a estrada que liga Brasília, é uma BR. E aquelas construções aqui, ó. Essas construções ali são a nova prefeitura. É o gabinete do prefeito. E eu fui convidado para fazer uma palestra lá no dia em que a prefeitura estava lançando o plano de revitalização do centro. Aí eu falei para o prefeito, mas prefeito, a prefeitura veio para cá. E agora vai revitalizar o centro, onde estava a prefeitura bem instalada. Ele diz assim, não, de fato estava meio apertada lá. Mas nós não gastamos nada, nós ganhamos esse edifício, que tem 8 andares. Nós ganhamos esse edifício gratuitamente do dono destas terras de entorno. Não, é verdade, é verdade. É verdade mesmo. Onde hoje tem 2 ou 3 alfavilles. Mas isso não é uma coisa excepcional. Isso é uma coisa que ocorre mesmo, porque as pessoas não estão atentas para essas consequências. Simbolicamente, a prefeitura instalada lá na periferia da cidade é uma sinalização para todo mundo que o progresso é isso, que o progresso é expandir, é levar para lá. Mas a expansão exagerada, dizemos nós, né, não faz bem para a sustentabilidade urbana. Então, concluindo, reduzir o passivo socioambiental, universalizar os serviços públicos. Universalizar serviços públicos significa, inclusive, nenhuma parcela do território brasileiro sob domínio de forças armadas da anomia. Significa, território brasileiro deve estar todo ele protegido pela Constituição brasileira. Não é possível termos parcelas importantes das nossas cidades dominadas pela bandidagem armada. O Estado precisa estar presente plenamente. A universalização dos serviços públicos é um direito cidadão e uma condição para o desenvolvimento nacional. E, finalmente, redesenhar cidades mais compactas e mais densas. Muito obrigado. Muito bem, acho que excelente mesa de debate, apresentações muito boas, não pude pegar todas, porque o sistema de votação nosso aqui não é exatamente na hora que nós desejamos, entendeu? Tem todo um procedimento, sem planejamento, digamos assim, que é na articulação da política. Então, momentaneamente, alguns deputados vão votar. Jô, você vá e volte, porque eu vou. Então, queria a nossa presidente também, nossa vice-presidente, a nossa líder, está indo a uma reunião com o presidente da Câmara, que não estava também prevista, nem planejada, mas o presidente também pede para encontrar os parlamentares na hora, às vezes, que você está realizando um debate com essa qualidade.